Olá, prazer imenso estar com você nesse dia, um dia muito especial, onde nós estamos aqui com Sempre Elas, este programa dinâmico, alegre, controvertido, muitas vezes esclarecedor, onde você tem a oportunidade de estar aprendendo conosco e também aprendendo umas com as outras. Mas o mais importante é aprender, colocar em prática para que realmente possamos encarar as crises. Hoje nós estaremos falando sobre crise financeira. É verdade, pastora Cássia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao programa Sempre Elas. O Brasil está passando uma das suas maiores crises e só se fala nisso nos jornais, nos noticiários, em rodas de amigos, nas redes sociais, mas não é qualquer crise. É a maior crise nos últimos 25 anos. E para debater esse tema, nós trouxemos a nossa amiga aqui, Sandra Dávila, ela que é a coordenadora do curso de Finanças da nossa Igreja Catedral da Família, a nossa doutora Giuliana, ela que vai estar falando sobre esse tema, ela é coordenadora de casais aqui da nossa Igreja Catedral da Família, a nossa vice-presidente, pastora Cássia Vilela, a nossa escritora Bernadette de Pina Luna e a nossa empresária que também cuida dos casais aqui, da coordenação dos casais, Mônica Lima. Meninas, essa crise econômica pode afetar a família e de que maneira? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho a cabeça, principalmente das mulheres, porque ela afeta sensivelmente o casamento, afeta a família e a vida conjugal. Até as crianças, se brincar, sofrem com essa crise, né? Então eu acho que a gente precisa, a gente dar uma trabalhada na cabeça das mulheres, porque isso está acontecendo com todo mundo. Eu fui uma mulher que passei por uma crise terrível e eu não estava preparada para isso. Eu sempre tenho comentado aqui com vocês, né, do meu passado, a vida que eu levava, aquela dificuldade com meu pai. Mas o meu pai ensinou uma coisa para mim, pastora Cássia, que não é boa. Todo problema dentro de uma casa, o dinheiro resolve. Quando meu pai aprontava muita coisa com a gente, ele dava dinheiro para mim, para minha mãe, e falava assim, vocês vão viajar de mala vazia e compra tudo que vocês quiserem. Então, eu casei com essa mentalidade. O problema, quando aparecesse as crises, o dinheiro resolve todos os problemas. Então, eu me vestia com as melhores marcas, tudo roupa nova, porque eu ia para Rio de Janeiro e São Paulo fazer compra. Aí eu casei e a crise veio. E aí, como é que faz? Não tinha diálogo, não tinha o dinheiro para mim fazer as coisas que eu queria, e eu culpava meu marido. Eu culpava e tinha brigas horrorosas com ele porque eu queria dinheiro. E hoje eu vejo tanta mulher fazendo isso, né, Mônica? Exatamente. Brigando com o marido, culpando o marido. Então eu acho que a primeira coisa que a gente deve mudar é a mentalidade. Crise todo mundo vai passar. Agora a gente precisa estar preparada para essa crise. Bernadette, você sabia que as estatísticas mostram que o maior índice de divórcio de um casal é referente à vida financeira? Justamente. O meu casamento quase acabou. Então, pastor, eu vejo que muitos casais, pela falta de diálogo, não colocam as cartas à mesa. E às vezes a família é surpreendida por uma crise e essa crise financeira gera outra crise, que é a crise conjugal e familiar. Então o marido às vezes tem um comportamento agressivo com a esposa, ali uma palavra que ele lançou, a esposa já pega aquilo como pessoal para ela, não tá sabendo que o marido tá com cheque estourado, com cartão de crédito estourado, e ali envolve mais uma briga entre eles. E o diálogo não aparece, porque aí é a hora que cada um fica mudo no seu canto e a coisa só vai piorando, só vai piorando. Então nós precisamos estar atentas a mudanças de comportamento no lar, na família. Por que está acontecendo isso? O país está em crise. No que eu posso contribuir para que essa crise não adentre o meu lar? Então a senhora falou uma coisa assim muito séria, que a gente tem que estar atento para que isso, que as mulheres principalmente, porque nós, como a esposa sábia, devemos o quê? Preparar o nosso lar para esses tipos de momentos, né? No caso da Bernadette, ela falou que o pai dela ensinou. Agora eu casei já totalmente diferente, né? Tendo que compartilhar
toda a parte financeira, assim, e passa a ser, entra no casamento e começa a dividir, começa a somar e começa a ajudar. Então, assim, isso, se não for bem trabalhado na cabeça da mulher, ela saber o que vai poder ajudar e poder, porque vira um caos o casamento. A família... Aliás, ela tem que ser essa ajudadora. Exatamente. Mesmo. É essa a nossa função. Quando o casal estão juntos e quando eles são transparentes, eu acho que tem muitos... Você estava falando aí a respeito dessa falta de diálogo. Tem muitos homens que eles omitem o que eles estão passando para continuar sustentando uma vida que às vezes não pode mais. Não pode. A esposa pega aquilo como ela é a princesinha, que tem que ser adornada, cheia das joias, das roupas e do seu... Os seus status, né? Que todo mês ela tem que ter roupa, calçado e tudo. E assim, o marido não tem coragem de falar não. Mas aí a hora que a bomba estoura, não tem como mais fechar as torneiras, porque já vazou tudo que tinha e o que não tinha. Aí é a hora de quê? Culpar um ao outro. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E, no entanto, não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos, assim, neste momento que o país está em crise, fazer uma mesa redonda e começar a dialogar sobre isso. Não esperar que ela entre na nossa casa, né? Dialogar ali um com o outro para ver o que a gente pode fazer, como que tá. E acima de tudo, não tem que ser meu dinheiro, tem que ser nosso, né? A nossa vida financeira. Aí precisa, o que você está falando, é a maturidade, né, Sandra? É verdade. Tanto do homem quanto da mulher. Para o homem compartilhar a crise que ele está passando e a mulher saber entender o lado do marido. Então eu acho que a gente precisa trabalhar bem a cabeça, tanto do homem quanto da mulher, para que o equilíbrio venha e saiba passar pela crise, porque a crise é momentânea. Ela vai passar. Eu tive uma experiência muito negativa também em relação à crise no início do meu casamento. Eu me casei há 21 anos atrás e quando nós voltamos da lua de mel, descemos no aeroporto a notícia: o marido está desempregado. Meu Deus. E eu, filhinha de mamãe, nunca tinha trabalhado fora, nunca tinha passado uma dificuldade financeira e de repente me vi diante de uma crise avassaladora que veio para destruir o nosso casamento. E a minha primeira reação foi: eu vou me separar, eu não vou passar por isso. Então eu tive que ter, assim, o meu pai foi o alicerce depois de Deus, né, que não deixou que o meu casamento se desfalecesse, porque ele falou: não, você casou e agora você vai passar por isso, que isso vai trazer crescimento para o seu casamento. Eu tinha muito nova e não tinha maturidade, igual a senhora falou. A gente não é preparado para isso, para viver uma dificuldade dentro de um casamento, em qualquer área. Hoje os pais têm que pensar nisso, ele tem que preparar os filhos para o casamento. Porque hoje eu também trabalho com casais, na primeira crise, eles querem se separar, eles não se unem. E é importante entender que no momento da crise é onde o marido e a mulher mais precisam um do outro. Porque o homem, ele tem uma visão muito limitada, e a mulher, quando ela está a par de toda a situação, o problema que aconteceu comigo também foi isso. O meu esposo, querendo me poupar da situação, ele não me falou a real situação que nós vivíamos. E depois você vai descobrindo as coisas, dia após dia vinha uma crise, deve uma conta aqui, deve uma outra conta ali. De repente você está ao ponto que nós estávamos sem o nosso apartamento indo para leilão, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar as prestações da nossa casa. E eu não sabia de nada, porque ele queria me poupar. Então hoje, assim, eu tiro lições imensas que a gente precisa de ter diálogo, né, Sandra? Diálogo, porque esse índice de divórcio, pastora Cássia, ele acontece por 2 motivos quando há crise financeira. O primeiro motivo é a omissão, esconder o que está acontecendo, né? E o segundo motivo que acontece é o desemprego. Que aí foi pego de repente, né? Não preparou para aquilo. A pessoa estava lá tendo o seu salário, tendo aquela renda mensal normal e de repente isso é cortado. Gera uma crise ali. Uma das coisas que é muito sério, eu vejo assim, o brasileiro não sabe poupar. Não. Né? A gente vê assim um consumismo exagerado, exacerbado, né? A pessoa com os cartões de crédito aí então as pessoas começam a gastar além do que ganham. Acho que isso faz parte do salário, né, Gil? Tá incorporado. Incorporado no salário, cheque especial. Achei ótimo isso. Então
esse cartãozinho, Esse dinheiro de plástico, esse dinheiro de plástico, ele é muito perigoso. Porque você compra, não, daqui vai demorar pra você pagar, mas a conta chega. E o comprado é tão, ele é deslumbrante, você tá numa loja, vê um sapato, uma roupa, brilha, assim, os olhinhos, a gente chega, né, fica chamando. Passou o cartão, igual quando a gente vai nos Estados Unidos, você não precisa nem colocar a senha, você põe o dedo, é uma maravilha. Só que a hora que chega a fatura, meu Deus. Sabe por quê? Eu sabe uma coisa assim também que é muito importante, eu acho que os casais deveriam fazer. Eu, como sou administradora de empresa, sou formada em administração de empresas e ciências contábeis, então eu sou muito voltada para números, para planilhas, orçamento financeiro, eu sempre fiz isso. Eu e o Salmo sempre fizemos isso na nossa casa, no nosso lar, saber o quanto que a gente ganhava e o quanto que a gente podia gastar, ou então se não pode gastar, o que nós vamos cortar, o que nós vamos tirar. Então isso eu sempre fiz dentro da minha casa isso. E eu vejo que as pessoas não sabem o que elas ganham. Não, às vezes sabem, mas assim, não sabem com que elas gastam. Por isso que é tão importante você ter uma planilha, para até os centavos que você gasta, você tem que colocar naquela planilha, para você ver onde está vazando o seu dinheiro e ter a noção, opa, peraí, eu tenho que fechar as portas por aqui, eu tenho que diminuir nessa compra, energia, ou água, luz, telefone. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. E quando a mulher sabe de toda essa situação, ela consegue fechar torneiras. Ela vai fazer uma compra de supermercado, ela vai procura o preço melhor, ela faz, em vez dela almoçar fora todos os dias, ela passa a fazer comida em casa. Então, a mulher tem essa visão de ajudadora. Então, é tão importante o marido compartilhar desse momento com a esposa. Mas não é fácil, viu? Principalmente quem está acostumado a sair todo final de semana, almoçar fora, jantar fora, é o cineminha, é a compra das roupas. Eu não fiz administração de empresa, não, mas eu gosto muito de número. Principalmente quando você pode gastar. Ganhar e gastar. Gastar, eu gostava demais de gastar e não gostava de fazer conta, não. Isso aí não entrava na minha cabeça, que eu não podia gastar. Então, isso aí é um transtorno na vida do marido e mulher. A vida sexual vai lá embaixo. Vocês que estão mexendo hoje com casais, vocês devem estar vendo aí. A vida sexual vai lá embaixo. O diálogo, não adianta a gente falar, vocês têm que sentar, conversar. Não é todo mundo. A primeira coisa que tem que mudar é a nossa mentalidade. A própria palavra crise, ela está falando, é algo que acontece momentaneamente. Isso aqui vai passar. Então a gente precisa ter muito cuidado para não deixar a crise financeira destruir a família. Mas o problema, pastora Bernadette, que para o homem é muito difícil ele compartilhar dessa frustração no momento de crise. Por ele ser o provedor, aquele que traz o sustento para dentro da casa, quando ele se vê diante de uma situação financeira, para ele expor isso para a esposa, se não é uma esposa sábia que vai entender, ele tem uma dificuldade imensa. Eu falo isso de experiência própria. É por causa da porque eu vivi homem, isso, né? dentro da minha casa e eu humilhei o meu marido de uma forma tão dolorida que hoje, assim, se eu pudesse voltar 21 anos atrás, eu não faria o que eu fiz. Meninas, eu sei que esse assunto realmente ele é muito importante e fundamental para uma família, porque a crise realmente afeta as famílias. Mas nós vamos agora conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família. Uma igreja que tenha todos os instrumentos para ajudar você a construir uma família saudável, edificada, inclusive na área financeira. Nós vamos estar falando a respeito deste curso que é ministrado aqui na Igreja Catedral da Família. Veja aí e faça parte também. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Essa é a Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, Curso para Finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, Cursos para Noivos.
Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Sabor da picanha. Picanha no espeto. Carne de sol. Picanha de sol. Panelinha. Um espaço para toda a família. Sabor da Picanha. Rua Getúlio Vargas, Parque Anhanguera. 3087-3968. Para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Consignação é uma alternativa para agilizar a venda do seu veículo usado, com rapidez e segurança. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Consulte-nos antes de comprar, vender ou trocar o seu veículo. Faça também a sua cotação pelo WhatsApp 98405-8281. Excelência em atendimento. Trabalhamos para ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família, mas muito mais do que apenas ouvir falar, venha fazer parte dessa grande família, uma família realmente de Deus, que nós estamos caminhando para receber do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida e para a nossa família. Hoje nós estamos falando sobre crise que pode afetar uma família. É realmente algo muito sério que tem acontecido muito no meio das famílias. Com certeza, pastora Cássia, está aqui um alerta no nosso programa Sempre Elas. Você, mulher sábia que está assistindo nosso programa, e você, homem também, você é sempre bem-vindo aqui para você saber e você entender um pouco da crise financeira que está afetando o nosso país. Meninas, o que fazer durante a crise até que ela passe? Qual deve ser o nosso posicionamento? A gente tem que vigiar muito, sabe por quê? Porque começa demais as acusações. Porque é fácil a gente falar tudo que é bonito somos nós. Mas tudo que está errado, a ponta é você. Então, no casamento da família, a gente tem que começar a ficar muito atento, porque o inimigo já vai começar a agir e vai mudar. É como a Sandra falou, do financeiro vai virar crise conjugal e familiar.
Aí eu acho que nesse momento é interessante a união da família. Unir a família, expor ali o que eu tenho hoje, qual tempo que eu vou programar para estar saindo da dificuldade. Se o meu orçamento que eu fiz deu um orçamento negativo, a união da família, o que nós vamos fazer para sair dessa fase negativa que a gente está. Incluindo os filhos nessa conversa. Exatamente. Tem que ser uma conversa aberta entre ambos da família. Mas uma conversa de paz. Isso, um dia especial. Não me vai chegar naquele dia que o marido tá assim, soltando os cabelos lá de raiva. Fogo pelas ventas. E a esposa vai chegar e vai falar, ai, por que não tem dinheiro? Não, gente, vamos ser sábios. Vamos programar um dia, fazer um cafezinho, um lanchinho gostoso, a família tá tranquila, vamos sentar e vamos colocar nosso orçamento aqui. Eu tô vendo que você tá meio chateado com alguma coisa. Eu quero falar de um lado da crise, que foi, pra mim, foi a melhor coisa que eu passei na minha vida, foi a crise financeira. Porque foi quando eu conheci a Deus. Eu fui para a igreja, comecei a conhecer a palavra de Deus e eu entendi que eu tinha que ser dizimista, que eu tinha que ser ofertante. Foi a fase que eu comecei a ter grandes experiências de milagres na minha vida financeira. Meu marido não gostava que eu ia para a igreja, ele não se converteu junto comigo. Mas ele ia vendo os milagres acontecendo, Deus falando, as coisas acontecendo, porque eu estava sendo fiel a Deus. Então, não adianta só sentar, conversar, se você não colocar Deus na situação. E ele tem que ser o ponto-chave, o ponto fundamental ali é a palavra de Deus, é Deus. E a segunda coisa, além da vida financeira, que Deus mudou completamente na minha casa, o orgulho. Eu acho que a crise financeira, ela vem para quebrar o tupete da gente. Porque quando você tem dinheiro, você tem tudo, você compra o dinheiro para você compra tudo, você resolve tudo. Ele vira seu Deus, quando o dinheiro acaba, amor, né? Você fica mansinha, você fica quebrantada, você vai para os pés do Senhor. Ou eu posso... Você aceita até roupa usada dos outros, né? Minha filha. Eu tinha uma cunhada que mandava roupa usada e falava assim, eu era diaconisa da igreja naquela época, Bernadette, dá pra quem você quiser. E eu abri a malha, que eu tinha dado minhas roupas de marca, tudo cara, minhas roupas, eu dei tudo pros outros. Eu falei, Deus, eu quero começar minha vida do zero. Dei roupa, dei sapato, dei tudo. Aí vinha as roupas usadas, eu passei a usar roupa usada, sapato usado. Foi a melhor experiência da minha vida. Quebrantou meu coração, o orgulho, a soberba foi lá embaixo para você começar uma vida nova com Deus. Tudo é muito importante, porque geralmente a mulher gosta muito depois de botar o dedo, mas não quer fazer isso, não quer ajudar. Não quer fazer a sua parte, né? Isso que faz é muito importante, porque às vezes você não trabalha, mas você ajuda. Você vai olhar, você faz isso, você ajuda e você não começa a ficar só aquela acusação. E eu vejo assim, nós estamos falando de crise financeira, aquilo que você falou é fundamental. Deus na nossa vida, controle, fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas, saber compartilhar. Outra coisa, abençoar outras pessoas, sabe? Assim, compartilhar o que você tem com outras pessoas, ter um coração aberto, assim, para ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar as pessoas menos favorecidas. Isso é fundamental na nossa vida. Pastora Cássia, a gente colocar a palavra de Deus e a oração, vai dar tudo certo. Nós vamos sair da crise e o meu marido converteu, os filhos converteram, todo mundo converteu depois da crise. A crise foi a estratégia que Deus achou para me encontrar também. Olha, Ele quebrou meu orgulho, igual fez com a senhora. Então, assim, eu dou glória. Eu me voltei para Deus. E foi a forma que eu me converti. O meu marido foi resgatado para Jesus, que quando nós nos casamos, ele estava desviado. E ele conhecia a palavra de Deus. Então, tudo que estava acontecendo naquele momento de crise, ele sabia. É porque eu saí fora da vontade de Deus. Eu desobedeci a Deus. E nós começamos também a contemplar os milagres de Deus durante esse nosso tempo de crise. E as coisas foram... O Carlos ficou desempregado por muito tempo. E Deus foi começando a mover, e a cada dia era um milagre que a gente experimentava.
é muito gostoso quando a gente confia e crê no Deus que a gente serve. Isso é o alicerce fundamental dentro da nossa casa. Ô Sandra, fala um pouquinho a respeito do CRAU, né? E as pessoas que estão nos assistindo estão aí querendo realmente entender um pouquinho a respeito, como que é feito, como que eles podem fazer essa inscrição. Pois é, nós temos aqui uma estratégia para você que está vivenciando esse momento de crise. Nós temos o curso de finanças, o CRAU, que é ministrado em 12 semanas. E ali nós vamos estar colocando a palavra de Deus em como lidar com o dinheiro à maneira de Deus. Não fique aí esperando que algo venha invadir a sua vida financeira, colocando ali como um limite para você vencer aqui. Venha para o curso, traga a sua esposa, se você é casado, ou se você é mulher que está nos assistindo agora, traga o seu marido, venha fazer a sua inscrição. Nós vamos começar agora em setembro as novas turmas. Então assim, na palavra de Deus, há como você sair ou não entrar numa crise financeira. Lá nós temos o subsídio completo para você saber como poupar, gastar, investir e doar com sabedoria. Olha, muito bem, esse é um assunto que realmente ele poderia dar vários programas. Nós vamos estar voltando, nós vamos estar convidando você novamente, Sandra, para estar voltando ao nosso programa, porque eu tenho certeza que você tem muito a oferecer. Olha, nós falamos sobre crise financeira que afeta também a família, crise conjugal, mas nós falamos também a respeito que tem uma solução. Em Cristo, tudo é possível. Em Cristo, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo, buscando dele a orientação, a direção, a graça, a sabedoria, para realmente lidarmos com todas essas situações. E quando nós colocamos ele o centro da nossa vida, a orientação certa, segura, nós vamos vencendo e vamos passando por estes momentos. Aquilo que não nos destrói, nos une, nos fortalece, nos encoraja a batalhar, a lutar e vencer. Porque nós temos um Deus que já declarou que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Procure a Deus, busque a Deus, coloque a sua família diante de Deus e eu tenho certeza que Deus vai estar aí respondendo e sendo presente com você, assim como tem sido conosco aqui. Um grande abraço, até o próximo programa.